Oi meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero trazer uma história que eu escutei recentemente. E ela conta a história de uma família que morava numa cidade lá no Oriente Médio e eles precisavam fugir, havia um conflito nessa cidade e para eles estarem seguros, livres, eles precisariam fugir atravessando uma montanha, num percurso, num trajeto bastante desafiador. Nesse grupo de pessoas, nessa família, havia um bebê e havia todas as idades, inclusive um avô que estava bem debilitado. Mas nesse momento eles estavam ali confabulando porque o avô dizia que não ia. Ele tinha dois motivos para se recusar a enfrentar essa aventura. O primeiro deles é porque ele achava que ele não conseguiria mesmo cumprir o desafio. E o segundo motivo é porque ele se preocupava bastante de atrasar o grupo e colocar esse grupo em perigo. No meio daquela conversa toda, o filho mais velho é categórico. Ele toma uma decisão: ou vamos todos ou ninguém vai. E ele estava muito determinado, de maneira que conseguiu então convencer o avô a seguir viagem com eles. Levaram o mínimo necessário, decidiram que cada hora seria um que carregaria o bebê e tinham uma estratégia, seguiram ali o caminho. Logo que anoiteceu, seguiram rumo à aventura. Bom, nesse momento o tempo vai passando, eles vão avançando, o caminho era bastante desafiador, a subida era íngreme e a noite foi chegando, o tempo foi passando, estavam já cansados, até que num dado momento o avô resignado decide que ele iria desistir do intento. Ele não seguiria a viagem. O grupo nesse momento estremeceu. Diante do avô debilitado, se recusando a seguir, o que fariam eles? Bom, nesse momento, novamente, é o filho mais velho que toma a palavra e toma a frente do grupo. E ele diz: pai, isso não é possível. Você vai ter que continuar seguindo com a gente. Não existe outra possibilidade, porque agora é a sua vez de carregar o bebê. Nesse momento todos se entreolham ali, né? Fica um clima um pouco tenso, mas o avô, depois de um breve silêncio, se levanta de uma forma obstinada, pega o bebê no colo e, mais firme do que nunca, ele segue viagem. De uma maneira que no amanhecer, logo na alvorada, eles conseguem chegar na outra cidade e estão ali, livres do perigo, em segurança. Quando eu vi essa história, estava preparando para vocês um conteúdo sobre Ano Novo, né? E eu falei, nossa, tem tudo a ver com o que eu quero falar para as meninas. Porque a gente fala bastante aqui de jornada, né? Jornada feminina, jornada da mulher herói. E a gente consegue trazer um paralelo com essa jornada dessa família. Mas me lembrou também o quanto nessa época a gente deseja feliz ano novo para as pessoas. E eu comecei a refletir o que era esse feliz, o que é esse voto, esse desejo que a gente leva para as outras pessoas. Lembrei do Viktor Frankl, eu sempre falo dele para vocês, né? Adoro ele, trabalho muitos conteúdos dele e vou deixar no final do vídeo aí um linkzinho para um vídeo relacionado. Mas o Viktor Frankl ele dizia o seguinte, que quando você busca a felicidade é quando você não consegue alcançá-la, porque a felicidade ela é um subproduto, ela é um efeito colateral de um propósito maior. Quando você tem um propósito ligado a uma tarefa,
ao amor por uma outra pessoa, ou a um bem maior, por uma causa. Quando você tem uma dessas variáveis, é aí que mora a tua felicidade. É desta maneira que você consegue encontrar a felicidade. Porque você correr atrás da felicidade, quero ser feliz, você não vai encontrá-la. Não é ali que ela habita. Ela é esse efeito do propósito. Então, quando você olha para a história dessa família, a gente pensa justamente isso. É quando o avô sai de si mesmo, quando ele consegue parar de olhar para a sua doença, para a sua debilidade, para a sua fraqueza, para a sua condição, quando ele vai para além dele, é justamente ali que ele consegue ter estrutura, ter força para seguir viagem e oferecer não só para ele, mas também para todo o grupo a ideia de família, a ideia de salvação, né? Eles estavam seguros, eles tinham conseguido ficar livres, estar em segurança, conseguiram conquistar o objetivo. É ali que ele traz a ideia de ser feliz, quando ele sai dele e, para cumprir uma tarefa e por amor a um outro ser humano, ele consegue ser feliz, ele consegue ser forte, ele consegue alcançar o grande objetivo dele. Então eu acho que essa história, trazida aí com essa, junto a essa reflexão do Viktor Frankl, nós conseguimos olhar para a nossa vida, enxergar um ano novo com a possibilidade de ser genuinamente feliz. Porque é uma felicidade que ninguém te tira. Quando você trabalha pelo bem de uma causa, quando você trabalha por amor a outro ser humano, quando você está seguindo o teu propósito de uma tarefa mais elevada, mais virtuosa, de um bem maior. Essas três possibilidades que tanto nos falou o Viktor Frankl, são as possibilidades de nós construirmos um feliz ano novo. E é essa felicidade, é esse feliz ano novo que eu quero te desejar hoje, para que você realmente consiga, no próximo ano, cumprir o seu genuíno propósito de vida, o seu verdadeiro sentido de vida, a sua jornada de mulher herói, que a gente tanto fala aqui. Ela só é uma jornada de mulher herói porque, além de ser realizadora para você, ela oferece ao mundo uma inspiração, um bem, um valor elevado. Então eu desejo para você, do meu coração, um feliz ano novo, desse jeitinho, de superação, tá certo? Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.